Ora viva, boa tarde, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa do ciclo Esta Terra Agora, dos Governos e Modos de Agir, a primeira edição de 2024. Este ciclo de palestras e conversas é uma organização da Comissão de Curso da Pós-Graduação em Ambiente, Sustentabilidade e Educação. A conversa 2 tem como tema Bem-Estar, Saúde e Natureza. Como oradoras, temos o prazer de ter hoje connosco a Guida Veiga e a Margarida Rebelo, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a amabilidade de terem aceitado o nosso convite. A Guida Veiga será a primeira oradora a introduzir, seguida pela Margarida Rebelo. No final, haverá um breve período onde a audiência poderá colocar algumas questões. Em seguida, vou apresentar algumas notas biográficas da nossa primeira convidada, da Guida Veiga. Guida Veiga é professora do Departamento de Desporto e Saúde da Universidade de Évora, onde leciona diversas unidades curriculares na área da psicomotricidade, nomeadamente intervenções de mediação corporal e métodos de relaxação. Doutorada em Motricidade Humana pela FMH da Universidade de Lisboa, na especialidade de comportamento motor, tem-se dedicado a investigar a relação entre o corpo e as emoções, nomeadamente o papel que os das abordagens da mediação corporal, como a relaxação, podem ter no desenvolvimento motor, no socioemocional, na saúde e no bem-estar. A investigação realizada no interesse pelas potencialidades do espaço exterior motivaram o desenvolvimento de vários processos científicos e na comunidade. Vida, a tela é tua e vamos ver se a natureza é mesmo um bom remédio. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada também à Maria Ilhéu que lançou este desafio e este convite. Boa tarde a todos. Vou partilhar a minha tela. Bom, a Cristina já fez aqui uma descrição sumária enfim, de onde venho, não é? Daqui do desporto e da saúde, que na verdade em Portugal é muito desporto e começa agora a ser um bocadinho mais de saúde, não é? E portanto, preparar esta comunicação foi também um desafio para mim. E depois poderemos falar também sobre isso mais no final. Portanto, eu vou começar por fazer aqui uma, enfim, primeira uma contextualização do tema, não é? No fundo, tentar apresentar aqui estas ideias do porquê que a natureza será realmente um bom remédio. Um, e para começar, é importante situarmos o conceito de saúde que esteve durante muito tempo, não é, centrado na doença, mas que em 46 é definido pela OMS como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, não apenas a ausência de doença e enfermidade como até então. E a mudança deste conceito é importante na medida em que vai reconhecer o caráter positivo, multidimensional e também subjetivo da saúde. E na preparação desta comunicação recorri ao Walt Whitman, que foi um poeta que muito elogiou a natureza e que muito viveu a natureza, não é? E num dos seus poemas ele diz: o meu corpo não está contido entre as minhas botas e o meu chapéu. E este novo conceito de saúde, que ainda é o adotado, não é? É mesmo isso. Portanto, a saúde não está contida apenas no corpo físico, real, visível, mas também nesta dimensão que é invisível e que diz respeito às emoções e às relações. O bem-estar, nesta definição, surge também sempre associado ao conceito de saúde e representa este estado hedónico, não é? De prazer, de afetividade positiva, associada a experiências satisfatórias. E é interessante até, às vezes ajuda-nos a olhar para os instrumentos que usamos para avaliar os conceitos, não é? E aqui o Índice de Bem-Estar da OMS apresenta estes 5 itens que traduzem, no fundo, esta noção de bem-estar, ou seja, tem a ver com a boa disposição, com a tranquilidade, a vitalidade, o relaxamento e a autossatisfação. Portanto, de uma forma geral, dizemos que referimos a sentir-nos bem.
Em 86, depois surge a Carta de Ottawa, que também vai ser muito importante aqui quando pensamos na promoção da saúde, porque ela vai reconhecer a importância dos ambientes que apoiam a saúde e vai afirmar que a proteção dos ambientes naturais e construídos e a conservação dos recursos naturais são essenciais em qualquer estratégia da promoção da saúde. E, portanto, a promoção da saúde passa pela promoção de ambientes saudáveis, sendo o ambiente natural de enorme relevância. E é interessante que andamos para a frente, mas depois voltamos atrás, não é? E pensando e recorrendo a Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele tinha esta célebre expressão do poder curativo da natureza, ou até o médico trata, mas é a natureza que cuida. Portanto, afastámos-nos muito da natureza, mas depois, quer com a definição da OMS, quer com esta Carta de Ottawa, voltamos aqui à natureza. E, efetivamente, quando nós olhamos para as publicações, nas últimas 2 décadas, são imensas as publicações portanto, são imensos os estudos sobre a relação entre a natureza e a saúde e o bem-estar. Neste momento já estamos na fase das revisões sistemáticas e meta-análises, e são de facto muitas. No geral, a natureza, claro, é considerada um espectro alargado de elementos, portanto, falamos quer da planta que está num vaso, não é? Ao pequeno riacho, ao parque urbano, ou mesmo à selva completamente intocada e expansiva. Portanto, portanto, na literatura ela é assumida como um conceito alargado e na investigação ela vai variar em escala e em frequência. Quando nós fazemos então um apanhado dos benefícios do contacto da natureza, são de facto inúmeros. E eu selecionei aqui 2 revisões de grupos multidisciplinares de diferentes universidades e que incluem colegas que vão desde da medicina até a antropologia ou a arquitetura. Não é interessante como, aliás, está associado ao tal conceito, novo conceito de saúde. E quando vemos os estudos, portanto, de uma forma geral, podemos dizer que há estudos que evidenciam os benefícios do contacto com a natureza no estado geral de saúde, na função imunitária, na recuperação pós-operatória, enfim, até no desenvolvimento motor e cognitivo das crianças, mas também pensando ou olhando para indicadores de saúde física, diminuição da pressão arterial, diminuição da obesidade, diabetes, mortalidade, portanto, há uma série de indicadores. Por outro lado, ao nível da saúde mental, vemos que o contacto da natureza se traduz numa diminuição da depressão, da ansiedade, da agressividade, do stress, melhoria do sono, bem-estar. Portanto, temos aqui uma série de indicadores, são de facto muitos os estudos que o mostram. Agora, o que é em que fase é que, onde é que estamos, não é? Estamos naquele momento de pensar como é que isto acontece, como é que a natureza afeta a saúde. E o que a literatura mostra é que pode haver aqui múltiplas vias, múltiplas contribuições e que elas interagem entre si. Há alguns modelos que nós podemos olhar e para facilitar aqui a comunicação, eu arrumei-os assim desta forma, ou seja, o contacto com a natureza vai promover a saúde e o bem-estar através de pode promover a saúde e o bem-estar através de 3 vias principais. Por um lado, pela mitigação de stressores ambientais, por outro lado, pela recuperação da atenção e do stress, e por outro lado, pela promoção de fatores, de hábitos, de elementos que de facto sabemos promoverem a saúde e o bem-estar. E efetivamente, ao nível da mitigação, existe um consenso geral de que as concentrações de poluentes atmosféricos são mais baixas nos espaços verdes. Por outro lado, há uma diminuição da temperatura, não é? A vegetação absorve a radiação solar direta, e isto traduz-se num arrefecimento, e por outro lado também os espaços verdes podem amortecer os efeitos do ruído do trânsito, e quer por 2 vias, quer pela via acústica, quer pela via
psicológica, ou seja, há estudos que mostram uma redução que pode ir até 10 decibéis quando temos vegetação entre o sítio o edifício onde a pessoa está e o trânsito, não é? Havendo vegetação pelo meio, uma diminuição de 10 decibéis, mas também há uma diminuição psicológica, ou seja, a resposta que nós temos ao ruído é menor, somos menos reativos ao ruído quando temos elementos naturais. Por outro lado, uma outra perspectiva sobre os benefícios do contacto com a natureza na saúde e no bem-estar é o da teoria da restauração da atenção. E segundo esta teoria, a atenção dirigida é um mecanismo que permite que nos foquemos num determinado estímulo. Isto vai requerer esforço, não é? Uma vez que temos que ignorar os potenciais distratores, as notificações a aparecer, os ruídos da rua, etc. E, portanto, quando mantida de forma prolongada e intensa, pode levar à fadiga mental. Como é que nós podemos recuperar a atenção? Através da exposição a estímulos que são interessantes e que vão captar a atenção involuntária. Como captam a atenção involuntária, a atenção dirigida torna-se desnecessária, permitindo que ela recupere. E como é que isto se consegue? Consegue-se através das chamadas experiências restauradoras, como nominaram o Kaplan e Kaplan. Portanto, estas experiências restauradoras, o que é que vão ser? São experiências que nos permitem sentir que estamos longe dos pensamentos, longe do dia-a-dia, do cotidiano. Por outro lado, geram fascínio, portanto, fazem com que a experiência deixe de requerer uma atenção com esforço, não é? Mas como nos fascina, como nos deslumbra, a nossa atenção é uma atenção sem esforço. Por outro lado, são experiências que requerem ali uma certa compatibilidade, ou seja, tem que haver uma certa correspondência entre aquele ambiente e os meus desejos, as minhas inclinações. E por outro lado, são experiências que nos permitem ter uma sensação de que fazemos parte de algo maior, não é? Aumentam a nossa extensão. E claro está que, já na altura, os autores assumiam que os ambientes naturais têm, de facto, este potencial de oferecer estas 4 componentes, não é? De estar fora, de nos fascinarmos, de sentirmos esta compatibilidade com os elementos da natureza e de sentirmos que fazemos parte de um todo muito maior. E é interessante ver alguns estudos que, por exemplo, compararam a recuperação da fadiga mental após um passeio num parque e após um passeio num ambiente urbano. E o que verificaram, um estudo com adultos, por exemplo, verificou que a recuperação era bem maior quando o passeio era feito num parque do que quando era feito num ambiente urbano. Um estudo com um desenho semelhante, mas com crianças, o que é que verificou? Que as crianças que tinham feito a caminhada num parque tinham uma melhor performance ao nível da atenção e da memória espacial, recordavam-se melhor do caminho do que no passeio urbano. Uma outra perspectiva é a da recuperação do stress, ou seja, esta perspectiva vai propor que a observação da natureza e de outras características, outros elementos naturais, dos elementos naturais, pode evocar emoções positivas que refreiam os pensamentos e as emoções negativas, melhorando e diminuindo a resposta de stress, o que se traduz numa redução da ativação fisiológica e emoções positivas. E é interessante aqui até mostrar-vos, é sempre interessante vermos quem são os investigadores, né? A professora Ko da Universidade do Illinois tem estudos muito interessantes e num deles ela verificou que quando olhamos para uma paisagem verde, mesmo dentro de casa, há uma diminuição do ritmo cardíaco e uma diminuição do sistema nervoso simpático. Portanto, basicamente diminuímos a nossa resposta de stress, não é? Há um estudo também que é dos meus favoritos quando se fala deste tema, em que se foi analisar a densidade de árvores nos bairros de Londres. E basicamente este estudo diz que as farmácias de Londres são muito baseadas em bairros, ou seja, as pessoas
vão às farmácias do seu bairro. E o que é que os investigadores foram fazer? Foram analisar o quão verde era o bairro à volta daquela farmácia e foram verificar a prescrição de medicamentos para a ansiedade e para a depressão. E o que é que se viu? Que, após controlar várias variáveis, obviamente, não é? Mas verificou-se que a prescrição de destes medicamentos era tanto maior quanto menor fosse a vegetação na vizinhança. Enfim, e há vários estudos, há um outro estudo aqui feito mais recentemente na Alemanha que também vai no mesmo sentido. Uma outra via é a via da promoção, ou seja, o contacto com a natureza promove os chamados comportamentos saudáveis que estão na base de outros indicadores de saúde, e um deles é a atividade física. Este é o indicador mais estudado, pelo menos em crianças. Nós publicámos mesmo esta semana um estudo sobre aqui sobre as questões do espaço exterior, que é como nós falamos no âmbito da motricidade humana, e os indicadores de saúde e bem-estar, e de facto a maior parte dos estudos são centrados na atividade física. E nós sabemos que os elementos naturais levam as pessoas, por exemplo, a preferir fazer uma caminhada. Se o trajeto tiver elementos naturais, a pessoa prefere fazer uma caminhada, vendo esses elementos naturais, do que ir em modos de transporte mais sedentários. E de facto os espaços naturais fazem com que as pessoas sejam fisicamente mais ativas, quer crianças, quer adultos, quer pessoas idosas. Por outro lado, um outro caminho, portanto, é através da coesão social. E há aqui um estudo interessante também da professora Ming Kuo, em que compararam prédios idênticos, e a diferença destes prédios era que uns prédios tinham vegetação à volta, portanto tinham algumas árvores e relva, e os outros não. E o que se verificou foi que, portanto, foram analisar uma série de indicadores, tiveram em conta muitas variáveis confundíveis, como a atividade física, o emprego, se tinham filhos, se tinham cães, enfim, foram realmente analisar vários fatores e controlaram todos esses fatores, e o que se verificou foi que as pessoas que viviam nos edifícios sem árvores tinham, por exemplo, comportamentos mais agressivos. E quando se perguntou às pessoas se conheciam os seus vizinhos, se falavam com os seus vizinhos, se os conheciam pelo primeiro nome, se podiam contar com eles, etc., o que se verificou é que nos edifícios com vegetação havia uma muito maior probabilidade de dizerem que sim, portanto havia uma maior coesão social. E aqui é interessante voltar às teorias anteriores, não é? Possivelmente as pessoas que viviam em edifícios mais naturais tinham também mais oportunidades para recuperar da tal fadiga mental, do stress, ficando assim mais disponíveis para as relações sociais. Portanto, há uma série de vias, não é, que explicam os benefícios do contacto com a natureza para a saúde e para o bem-estar, seja pela mitigação dos estressores ambientais, pela recuperação da atenção e stress, seja pela capacitação da própria pessoa. E o que é importante também constatar é que, ou o que é, todavia, não é? O que se constata é que a maior parte dos estudos se foca em indicadores muito quantitativos, ou seja, estamos a falar de quantidade de espaços verdes, proximidade a espaço verde, tempo que passa, e portanto, há aqui uma quantificação. E a pergunta que foi feita recentemente é se de facto existe uma quantidade certa. E foi feito, há aqui este estudo que foi feito relativamente, enfim, em 2019, já não é recente, mas é um estudo interessante, porque foi um estudo que envolveu 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas do Reino Unido, em que quantificaram a exposição direta a ambientes naturais, também a percepção da saúde e do bem-estar. E mesmo controlando uma série das tais variáveis confundidoras, o que o estudo mostrou foi que os indivíduos que relataram ter passado mais do que 120 minutos na natureza na semana anterior, apresentaram níveis consistentemente mais elevados de saúde e de bem-estar do que aqueles que não tinham relatado, que tinham relatado menos tempo, não é? Tendo-se verificado ganhos aqui ao nível da saúde até aos 200 minutos, e aqui ao nível do bem-estar até aos 300 minutos, e depois decai. Esta equipa
também, agora mais recentemente, em 2021, publicou um outro estudo em que, primeiro, tem aqui o facto interessante de ter amostras estratificadas de 14 países europeus e 4 países ou regiões não europeus. E depois foi focado especificamente na saúde mental. E para além da exposição a espaços naturais, não é? Do estar em espaços naturais, o que foram, e também de estudar a percepção do bem-estar e de indicadores de saúde mental, também avaliaram a conexão psicológica ao mundo natural. E como é que eles fizeram isso? Apresentaram 7 imagens e perguntaram a cada participante qual é que era a imagem que melhor descrevia a sua relação com o ambiente natural. Portanto, quão interconectado está com a natureza. E este estudo teve resultados muito interessantes porque, primeiro, mostrou que a conexão com a natureza está associada ao bem-estar associada positivamente ao bem-estar e à saúde mental. E por outro lado, conseguimos ter uma perspectiva destas relações, não é, nos diferentes países e continentes. É muito interessante poder fazer isso. Obviamente que há questões culturais que têm que ser melhor estudadas, mas verificamos que os países com níveis mais elevados de bem-estar positivo são também os países com mais visitas à natureza e com uma maior conexão com a natureza. Portanto, quer a quantidade de visitas, quer a conexão à natureza contribuem para o bem-estar positivo. Ora, é claro que as pessoas com maior conexão à natureza tendem a reportar mais visitas à natureza, não é? Portanto, nós temos que colocar a hipótese desta associação que temos vindo a falar até aqui, não é? Entre contacto com a natureza e bem-estar, pode ter aqui, não é? Pode estar aqui também a ser influenciada por esta conexão à natureza e não ser apenas só um produto do próprio ambiente. Este estudo pareceu muito interessante precisamente por mostrar aqui a importância que esta conexão com a natureza pode ter. Obviamente que é necessária mais investigação para explorar estas relações simultâneas, não é? Mas é um caminho. É um caminho que também este estudo também nos chama a atenção para a perda de contacto e de conexão com a natureza. São vários os estudos que reportam, não é? Há muitos fatores que contribuem para tal. Eu tenho dedicado a minha investigação sobretudo às crianças, ao desenvolvimento, à saúde e ao bem-estar das crianças. De facto, o que eu sinto até no meu próprio contato com as crianças é que há uma perda de contacto e de conexão com a natureza. Eu encontrei um estudo aqui muito interessante em que mostrou que crianças com 8 anos conseguem nomear 78% dos 150 personagens do Pokémon, enquanto que nomeiam menos de metade das plantas e animais britânicos comuns. Isto é incrível e confirma-se, as crianças sabem muito sobre o que se passa nos ecrãs e muito pouco do que se passa lá fora. E é curioso nós olharmos para este dado e para outros que existem, por exemplo, alguns nomes de animais que estão a sair do dicionário britânico infantil. Enfim, há indicadores que nos devem preocupar, mas é curioso, pensando aqui no Pokémon, que é de facto muito popular. Ele foi inspirado nas vivências de infância do seu criador, que tinha como hobby colecionar insetos, não é? Portanto, esta experiência da natureza, este contacto, esta conexão, traduziu-se aqui num fenómeno que já vem de há muitos anos, não é? O Pokémon super popular, enfim, temos que nos perguntar o que é que estamos a perder e o que é que as nossas crianças vão perder com esta desconexão. Foi feito um inquérito há pouco tempo em que mostrou que 70% das crianças portuguesas passa menos tempo ao ar livre do que os 60 minutos recomendados para os prisioneiros, não é? E, portanto, em Portugal existe uma cultura de interior que é cada vez mais crescente. Se perguntarmos a uma criança de 7 anos o que é que ela quer muito fazer, é provável que ela indique algo que é passado no interior, dentro de 4 paredes. E sem oportunidades para estarem em ambientes naturais, as crianças também, portanto, vão perder esta conexão, não é? Este interesse, enfim, e também os benefícios
Estes são os meus dois filhos, depois de um passeio a Monsanto, que eu disse, não, hoje eu quero ir a Monsanto, hoje decido eu qual é o programa, e eles ficaram muito aborrecidos, sem saber o que fazer no meio daquilo, não é? Leva tempo, requer prática, mas há esperança. E há quem tenha pensado nisto e esteja muito a pensar nesta forma de reconectarmos as crianças com a natureza, e há aqui uma série de indicadores que nos podem ajudar. Aqui na Universidade de Évora temos feito algum trabalho, são baby steps, coisinhas muito pequeninas, um, e, nomeadamente temos estado a estudar a relação entre estes espaços naturais e o bem-estar socioemocional. E, por exemplo, neste estudo que publicámos relativamente recentemente, verificámos que num espaço exterior, isto foram 2 recreios analisados, as crianças que estavam num recreio naturalizado tinham comportamentos sociais mais adaptativos, mais próximas dos pares e tinham melhores indicadores socioemocionais. Também temos estado a trabalhar com a Câmara Municipal de Évora no sentido de renaturalizar os espaços de recreio. Nós temos recreios muito cimentados, que são ótimos porque não dão trabalho nenhum, mas são péssimos para as crianças, com poucas possibilidades de aprender e de desenvolver, não é? E depois também temos, este aqui é um projeto que está agora a ser implementado numa escola, portanto, não, portanto, no sentido de renaturalizar este espaço. E depois também promover este espaço exterior, não é? Porque o que nós sentimos quando falamos com os professores e com os pais é que há muito medo. Aliás, há um dos estudos de revisão mostra que uma das principais causas para as pessoas não estarem em contacto com a natureza é o receio. Os adultos, há um estudo que revela que pessoas idosas têm receio de fazer atividade física nos espaços exteriores por questões de segurança, não é? Temos que desmistificar isso. Os pais também não deixam as crianças brincar na rua porque têm medo dos raptos ou das quedas, e quando sabemos que isso é tão incomum acontecer. E, portanto, também temos feito aqui algum trabalho de sensibilização e de esclarecimento da comunidade. E depois desenvolver intervenções no espaço exterior no sentido de mostrar que é possível lá fora, em contacto com a natureza, aprender, desenvolver-se, e que de facto este espaço exterior, este espaço, em motricidade humana chamamos de espaço exterior, aqui vamos chamar de espaço natural, o contacto com a natureza promove de facto a saúde e o bem-estar, e é uma ferramenta essencial para todos. É um bom remédio. É uma longa caminhada, recorro aqui, volto a recorrer a Walt Whitman, não é? E a este poema em que no fundo ele mostra que agora vê que o segredo de fazer as pessoas melhores é crescer ao ar livre, comer e dormir com a terra, assim a natureza justifica-se. Enfim, a sua indefinível excelência dá algo muito além das produções especiais das faculdades, bancos e salões, enquanto o ar matinal da pradaria ou da praia supera os aromas mais caros da perfumaria. Uma tradução livre, mas que de facto, enfim, traduz no fundo aquilo que estivemos a falar, não é? Que temos que voltar a recuperar esta conexão com a natureza, este estar na natureza, porque se não o fizermos, podemos, ou enfim, por forma a beneficiarmos a nossa saúde e o nosso bem-estar. Obrigada. Obrigada, Guida, pela esta excelente apresentação. E agora, em seguida, vamos passar à Margarida Rebelo e vou começar também por ler as notas biográficas. Margarida Rebelo é psicóloga social e investigadora no Núcleo de Estudos Urbanos e Territoriais do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, NEC. Mestre e doutorado em Psicologia Social, os seus interesses de investigação mais recentes referem-se à relação entre a exposição à natureza e a melhoria da saúde física e psicológica das comunidades, os impactos socioambientais dos processos de supernaturalização das cidades, atitudes e comportamentos proambientais, literacia relativa à utilização eficiente dos recursos naturais, e fatores que influenciam a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental e a aceitação social de soluções, produtos e tecnologias inovadoras no setor da água. Tem coordenado e participado em projetos de investigação nacionais e internacionais
com financiamento externo, dos quais destacam os projetos Naturlab e ainda o Be Water Smart. Margarida, a tela é sua. Obrigada a todos. Mais uma vez agradeço o convite que me foi feito para participar neste ciclo de palestras. Eu vou-vos falar de um projeto que tem tudo a ver com aquilo que a Guida esteve agora a apresentar. Ele baseia-se na maior parte dos conceitos que estão aqui, que foram aqui apresentados, portanto entendo perfeitamente essa troca, não é? Do geral para o particular. Provavelmente vou-me repetir em algumas coisas, perdoem por isso, mas pronto, foi assim que eu preparei esta apresentação. Ora bem, conseguem ver o meu ecrã? Sim, sim. Ok. Muito bem, então, este projeto é um projeto que nasce no Laboratório de Engenharia Civil, pela mão de uma engenheira do ambiente, a minha colega Ana Estela Barbosa, que assina esta comunicação comigo, e que parte essencialmente de um desafio que o programa Horizonte Europa nos colocou quando manifesta o seu interesse em perceber uma coisa que até à data para mim era estranha e desconhecida, que eram as terapias baseadas na natureza. Apesar de eu ser psicóloga social e me ter doutorado em psicologia social, a minha formação de base é psicologia clínica, com treino em hospitais psiquiátricos antes de entrar no laboratório, e quando vi esta oportunidade de haver um projeto europeu com financiamento europeu que me obrigava um bocadinho a voltar àquilo que tinha sido a minha formação inicial, ao mesmo tempo que lidava com alguns outros detalhes interessantes no teste destas terapias baseadas na natureza, começámos enfim, a criar o consórcio e a trabalhar neste sentido. Por isso vou-vos falar um bocadinho do contexto atual, portanto, o que é que nós selecionamos como os grandes facilitadores de avançar com uma candidatura desta natureza, com estes contornos, um bocadinho falar daquilo que é o conceito de terapias de base natural, quais são os benefícios que eles têm para a saúde e para o bem-estar, e já foi muito falado pela Guida, e também o impacto que eles possam ter no planeamento e na gestão das zonas verdes e azuis, e depois falarmos um bocadinho mais de detalhe do que é este nosso projeto Nature Lab. Bem, como todos sabemos, tem sido colocados, a urbanização tem colocado vários desafios. Um deles tem a ver com o facto de, em 2050, esperarmos que cerca de 2/3 da população mundial, 6,5 mil milhões de pessoas, viverão em grandes centros urbanos. E isto coloca-nos desde já alguns desafios. O primeiro deles tem a ver com aquilo que já se conhece, enfim, do ponto de vista da gênese das cidades e da expansão das cidades, que é a constante e rápida expansão das populações e isso sempre numa lógica de pressionar os recursos das cidades. Um outro tem a ver com o impacto das alterações climáticas, o aumento das temperaturas urbanas, as secas, os eventos de precipitação extrema, também colocaram desafios à gestão das cidades, nomeadamente para proporcionar às suas populações ambientes urbanos saudáveis. Também a prevalência de doenças. Portanto, esta urbanização também traz consigo alguns problemas de saúde, nomeadamente aqueles que a Guida já referiu, os diabetes, a obesidade, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e perturbações do foro psicológico, ou seja, começou-se a olhar não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, para a saúde psicológica, e isto também muito ligado a esta questão dos estilos de vida sedentários. Para além disso, os ambientes urbanos com a excessiva exposição a elementos tóxicos, também, como a Guida já referiu, poluição atmosférica, o ruído, a perda de áreas verdes e azuis nos grandes centros urbanos e a degradação ambiental. Com este enquadramento no fundo, dos efeitos nefastos que a urbanização tem trazido, tomando estas preocupações
como o leitmotiv para a apresentação da candidatura, verificamos que a crescente preocupação na gestão das cidades, no sentido de aumentarem as suas áreas verdes e azuis, têm sido muito utilizadas e muito pensadas como formas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, e digamos que tem sido um contexto que favorece também esta ideia do projeto. Por outro lado, as soluções baseadas na natureza, que têm ganho um destaque importante na promoção da saúde e do bem-estar das populações, portanto, temos aqui a relação entre as soluções de base natural e as terapias baseadas na natureza, digamos que esta parceria entre os conceitos, e digamos que é uma forma específica de operacionalizar o outro, também nos ajudou. A degradação ambiental, a representar consequências gravosas para a saúde dos seres humanos em contextos urbanos, a atividade antropogénica cada vez a comprometer mais a qualidade ambiental das cidades, e o facto da investigação ter salientado a necessidade de haver uma melhor integração, uma maior intrusão entre a sustentabilidade ambiental e a saúde e o bem-estar das comunidades. Com este enquadramento, e falando agora um bocadinho da nossa perspectiva das terapias de base natural, começamos a constatar que há uma crescente evidência, também como a Guida já salientou, de que o contacto com a natureza está associado a uma saúde mais positiva, a maior, mais bem-estar, e também ao surgimento e à manutenção de comportamentos proambientais, nomeadamente de proteção e de conservação, mas também temos verificado que o conhecimento produzido tem algumas lacunas que importa colmatar. Por um lado, o teste à causalidade dos efeitos das terapias de base natural na saúde dos participantes ou das pessoas que foram alvo de terapias de base natural não está garantido na literatura, ou seja, também se tem constatado alguma falta de robustez metodológica para o teste da eficácia e da eficiência destes programas destas terapias baseadas na natureza, nomeadamente alguns deles que nem sequer referem a grupos de controle, portanto, são programas que são implementados, as pessoas são avaliadas, mas não temos aqui alguma referencial de comparação. Por outro lado, o facto de ter havido e terem estado essencialmente a ser publicados mais estudos correlacionais e menos experimentais, ou seja, conseguimos, como a Guida mostrou muito bem, que a exposição à natureza de facto tem como consequência o aumento da saúde e do bem-estar, uma percepção do aumento de saúde e bem-estar, mas a relação de causa e efeito, causalidade que uma coisa causa a outra, não está ainda absolutamente sedimentada na literatura. E por outro lado, e uma questão não menos importante, tem a ver com a certificação da prática terapêutica. Portanto, não sabemos, há literatura que publica resultados da eficácia deste tipo de terapias na saúde, mas não sabemos muito bem que tipo de terapeutas são aqueles que estão a implementar os programas. E isso tem levantado também alguma dúvida na literatura. Por outro lado, também a necessidade de mais evidência científica que venha, no fundo, demonstrar quer o impacto, quer a magnitude desta relação que se estabelece entre terapias de base natural e saúde e bem-estar, perceber um bocadinho mais dos efeitos que eles vão ter a curto, médio e a longo prazo. Portanto, nós sabemos que, de facto, há uma relação, mas não sabemos se essa relação é uma relação de causalidade, e é importante perceber isso, e para além de perceber isso, é importante também perceber se estes benefícios se vão mantendo ao longo do tempo, para ter uma noção de quais são, de facto, a eficiência e eficácia destes programas, e depois identificar coisas que a Guida também já referiu e muito importantes, que são os mediadores e os moderadores desta relação, caso existem, como, por exemplo, características sociodemográficas. Estou a falar essencialmente de estatuto socioeconómico, género, background cultural, e também estou a falar de a dose certa de natureza, que é preciso ter, não só a dose certa de natureza numa atividade que é implementada num tempo, mas também qual é a dose de natureza que as sessões semanais, por exemplo, os programas terapêuticos terão que ter para produzir os efeitos que todos almejamos. E depois também perceber um bocadinho qual é o enquadramento de valores ambientais dos participantes nestes programas e também a sua conexão, a sua ligação à natureza, que já há literatura
que aponta que um dos moderadores desta relação é precisamente a ligação que as pessoas estabelecem com a natureza, ou seja, quase que uma predisposição para estar na natureza, e isso pode ser um moderador desta relação, ou um mediador desta relação. Como a Guida também explicou muitíssimo bem, com muito mais pormenor, o que nós estamos aqui a falar são essencialmente processos de restauração, não só, mas principalmente isso, é isso que a literatura, pelo menos que eu tenho lido mais, tem defendido, e quando estamos a falar de terapias de base natural, estamos a falar de programas terapêuticos validados cientificamente, que estão apoiados em protocolos para atender às necessidades pessoais e individuais, características de um determinado indivíduo, e que podem ser dirigidos tanto para a saúde física, para problemas de saúde física, diabetes, obesidade, hipertensão, doença cardiovascular, como para as questões ligadas à saúde mental, ansiedade, depressão, outro tipo de problemas de saúde mental. E é com este enquadramento que nós temos essencialmente identificado, e agora já estou a entrar um bocadinho mais no nosso projeto, temos essencialmente identificado duas grandes abordagens terapêuticas. Por um lado, a terapia da floresta, ou os banhos de floresta, são coisas diferentes, mas aqui vamos tentar encará-los como uma perspectiva mais homogénea, que tem a ver com esta experiência sensorial de observar, explorar, refletir sobre o contacto com a natureza, um bocadinho para desacelerar este ritmo urbano desenfreado que nós temos, experimentar e experienciar emoções, partilhar e usufruir destes benefícios terapêuticos da natureza em percursos de mais ou menos 1 quilómetro, com durações entre 1 a 3 horas. E depois, numa outra ponta deste grande contínuo, podem ser os programas terapêuticos de base natural. A horticultura terapêutica é uma terapia individual ou grupal, onde as pessoas têm um contacto com as plantas, com as flores, e é esse contacto que vai ajudar a cultivar uma ligação, e essa ligação é que vai ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde física, mental, cognitiva, emocional e, de uma forma geral, também o seu bem-estar. E com estes dois grandes temas, estas duas grandes ordens de intervenção terapêutica, nós pensamos que as terapias de base natural têm para a saúde e bem-estar importantes. Pensamos também que, e isto entramos também já um bocadinho no nosso quadro de orientação do projeto, que a presença de corpos de água traz benefícios acrescidos para a saúde. Sabemos que os elementos verdes já, digamos que já estão bem testados e bem relativamente, sabemos que de facto têm este benefício, mas os corpos de água começam agora aqui a ter um destaque importante. E esses benefícios são benefícios como bem-estar físico e emocional, a melhoria da relação com os outros e o desenvolvimento pessoal. Também perceber, identificar, testar e validar as características naturais destes espaços que de facto potenciam a saúde e bem-estar. Para quê? Porque é importante devolver a natureza às cidades, porque é importante destacar o papel que estas zonas naturais verdes e azuis têm, quer na promoção da sustentabilidade ambiental, mas também na resiliência às alterações climáticas e para os serviços de ecossistemas. Portanto, temos aqui uma série de benefícios que no fundo têm formatado e orientado a nosso foco. Por outro lado, há também uma necessidade de identificar quais são as características físicas, quer sejam estruturais, quer sejam não estruturais, que espaços têm com maior potencial para promover os benefícios terapêuticos da natureza, e aqui estamos a falar de questões como, por exemplo, a topografia, o acesso aos trilhos, a rede de transportes para chegar aos espaços, a biodiversidade, massas de água, enfim, uma série de características que serão importantes perceber e avaliar também nestas zonas, nestas áreas naturais. E também outras características não estruturais, como, por exemplo, a acessibilidade e os parqueamentos, a existência de percursos pedestres, perceber como é que é a superfície do trilho, como é que é feita a manutenção desses trilhos, o grau de dificuldade do percurso em si,
a existência de espaços adequados para interação segura com árvores, sinalização, vistas desobstruídas, diversidades dos sons e lugares para descansar e contemplar a natureza. Portanto, são, no fundo, características que têm vindo a ser elencadas na literatura como importantes para caracterizar esses espaços, mas que resta a questão, mas quais são estas características mais importantes para a promoção da saúde e do bem-estar? E daí a implicação também incluir a avaliação que estas características físicas têm pelos participantes nestes programas de terapias de base natural, bem como identificar os benefícios destes programas na melhoria da saúde e do bem-estar. É importante perceber também que o impacto das terapias de base natural tem no planeamento e na gestão de zonas verdes e azul um novo caminho para planear. Portanto, se nós conseguimos demonstrar esta relação, fica evidente que o planeamento de zonas urbanas tem que começar a tomar estas questões em consideração, usar a evidência científica produzida para suportar a decisão política de gestão e de planeamentos urbanos e para o desenvolvimento de soluções mais adequadas a uma variedade de escalas, quer local, ao nível dos bairros, cidades e regiões. Apoiar o desenvolvimento de políticas integradas e de promoção de sustentabilidade ambiental das cidades, reunir ferramentas e as melhores práticas para ajudar planeadores urbanos a pensar o espaço público de uma forma inovadora que integre também estas questões, ou seja, terem em mente que as terapias de base natural e o planeamento e a gestão das zonas verdes e azuis nas cidades tem que se influenciar reciprocamente num caminho de inovação, porque senão estaremos sempre a fazer um bocadinho mais do mesmo e a ideia é de facto mudar um bocado esta forma de pensar o espaço urbano e o espaço público. E é com isto em mente que nós desenhámos o nosso projeto Nature Lab. O projeto Nature Lab foi financiado o ano passado pelo programa Horizonte Europa, com 6 milhões de euros, com mais 2 projetos, dos quais um deles é coordenado pelo Matthew White, que a Guida falou na sua revisão de literatura. O Matthew é o coordenador do projeto Visonate, há mais outro, que é o Green Me, que é coordenado pela Margarida de Trigueiros Mas, e eu não sei o que é que ele está a fazer sozinho. O meu PowerPoint começou a trabalhar sozinho, deve ter aqui uma palermice qualquer que eu às vezes faço aqui umas asneiras. O projeto integra 14 parceiros e 6 países da Europa e da América Latina. Começou em junho de 23, vai acabar em novembro de 27, são 54 meses para desenvolver uma série de atividades e muito rapidamente, e o grande objetivo é investigar de forma inovadora, claro, a utilização dos espaços naturais verdes e azuis como promotores de saúde e de bem-estar. Nós vamos ter parceiros e temos casos de estudo em vários pontos da Europa, na Alemanha, na Holanda, na Grécia, em Portugal. Temos 6 locais experimentais em Portugal e também no Peru, com vários casos experimentais. Já falo um bocadinho mais de detalhe onde é que isto vai acontecer. E estamos essencialmente a querer caracterizar e comparar o potencial para a saúde de 3 tipos de espaços naturais: florestas e áreas protegidas, parques urbanos e jardins terapêuticos e espaços onde é possível implementar horticultura terapêutica, e aqui vamos contar essencialmente com talhões e hortas urbanas. E é com estas 3 grandes tipologias de áreas que nós vamos trabalhar. O projeto vai trabalhar em 15 locais experimentais, já vou explicar um bocadinho o que é que isto é, e temos mais 4 Demonstrator Fellows, é assim uma forma engraçada que nós tivemos, no fundo, de caracterizar casos de estudo que, não pertencendo ao projeto, vão beneficiar dos resultados do projeto para implementarem a sua própria intervenção. No fundo, nós, à medida que vamos testando e analisando e validando, quer os programas terapêuticos, quer uma série de outra informação, nomeadamente os portfólios
de indicadores para a caracterização dos espaços naturais, todo esse conhecimento é posto, é disponibilizado aos demonstrators e eles, nos seus locais experimentais que acharem mais adequados, podem implementar este tipo de soluções, sejam elas as abordagens que estão mais ligadas a florestas e áreas protegidas, como também aquelas mais ligadas aos parques urbanos ou mesmo aos espaços de horticultura terapêutica. E quando falam em Évora e das coisas que estão a ser feitas em Évora, começou-me logo aqui a borbulhar umas ideias que talvez fosse engraçado fazermos uma parceria. Mas pronto, só para perceberem um bocado da diversidade dos contextos em que nós vamos trabalhar. Vamos ter 15 locais experimentais, portanto, Grécia, Alemanha, Holanda, Portugal e Peru. E vamos ter situações muito distintas, como por exemplo uma creche em Lima, que é a primeira fotografia do lado esquerdo, canto superior esquerdo, um jardim terapêutico que vai ser implementado também em Lima, está agora em construção, ele irá ser financiado também pelo projeto onde vão também acontecer atividades, e depois temos sítios como o Gardens of Brasa, que é uma área verde em cima de um túnel sobre uma autoestrada, onde nós vamos trabalhar essencialmente com comunidades migrantes. E depois temos, na Grécia, várias casas que são instituições para pessoas com doença mental mais grave, onde vamos também conduzir os programas terapêuticos. E depois temos outras coisas maiores, maior dimensão, como o Beethoven Park na cidade de Colónia, na Alemanha, a área protegida de Veluwe na província de Gelderland, também na Alemanha, e depois temos coisas como a Foz do Neiva e o Parque Natural Sintra-Cascais, que é um dos parceiros do projeto, é precisamente o município de Sintra. E temos aqui uma fotografia um bocadinho mais já em perspectiva do local onde nós vamos implementar de raiz o jardim terapêutico na Quinta da Riba Fria, em Sintra. Portanto, são nestes 15 locais que nós vamos trabalhar com pessoas de diferentes idades e com diferentes condições de saúde, problemas de saúde física, problemas de saúde mental e também população sem patologia associada, portanto, sem diagnóstico associado. Eu não vou estar aqui a ler este quadro, tenho muitas coisas, portanto, vamos trabalhar essencialmente crianças, jovens, adultos e idosos, tentando cobrir o máximo possível de grupos etários e mantendo e ir variar, no fundo, as condições de saúde associadas. Isto é só para terem uma ideia da organização do projeto. Temos vários pacotes para trabalho, de trabalho. No WP1 é onde nós vamos essencialmente trabalhar com as questões mais ligadas à avaliação dos espaços naturais. O WP2 vai essencialmente ocupar-se do desenho, da implementação e da validação dos programas terapêuticos. O WP3 é o work package que vai essencialmente trabalhar os dados, ou seja, no fundo, demonstrando a relação de causalidade que nós esperamos que aconteça entre estes programas terapêuticos e a promoção da saúde e bem-estar, e depois temos um work package que vai essencialmente preocupar-se com a disseminação e implementação em larga escala das terapias de base natural, no fundo com um grande objetivo de elas passarem a ser uma forma de prescrição para o setor da saúde pública. E depois temos um International Collaborative Board, são os nossos conselheiros, que estão localizados em 3 pontos completamente diferentes do globo. A Maria João Figueiras, que é psicóloga da saúde e que está agora a trabalhar na Zayed, da Universidade Zayed em Abu Dhabi. O Nevin Harper, da Universidade de Vitória, no Canadá, que é psicólogo também, com muita experiência na implementação de outdoor therapies, com grupos essencialmente de jovens com comportamentos desviantes, e a Elisete, que trabalha enfermeira, trabalha no Hospital Albert Einstein em São Paulo, e que tem sido, para além de fotógrafa da natureza, também tem muita experiência de trabalhar com doentes, essencialmente do foro físico, e esta abordagem terapêutica.
Como objetivos específicos, e voltando um bocadinho àquilo que nós já falámos antes, nós queremos essencialmente produzir mais evidência científica que, de facto, demonstre esta relação de causalidade e que implemente estudos experimentais com base em programas terapêuticos certificados e que vão ser implementados nestes países, envolvendo cerca de 4.000 participantes de várias idades com e sem patologias. Por outro lado, desenvolver metodologias robustas para o teste da relação de causalidade e para a identificação clara destes benefícios e também identificar os mediadores e os moderadores desta relação. Para além disso, queremos também, começamos a trabalhar nisto agora, definir um quadro de indicadores para a classificação destas áreas naturais, de modo a conseguirmos avaliar o seu potencial para a saúde e para o bem-estar, promover a criação de novas zonas naturais e melhorar a gestão de zonas existentes, dos serviços de ecossistemas e de proteção da biodiversidade dentro e fora de zonas urbanas e criar programas de terapias base natural testados e validados em diferentes contextos geográficos e culturais. Como principais resultados e produtos, queremos programas de terapias baseadas na natureza adaptados a populações com diferentes necessidades de saúde, o portfólio de indicadores para a classificação das zonas naturais, diretrizes para orientar decisores políticos, autoridades, projetistas urbanos, setores público e privado de saúde e social e educativo para a implementação destas terapias, diretrizes para a criação e gestão de jardins terapêuticos e espaços de horticultura e jardinagem, um programa guia de financiamento para apoiar a prescrição das TNBs no setor da saúde e diretrizes para a integração dos cuidados baseados na natureza no setor da saúde pública. O que é que nós já estamos a fazer? Começamos essencialmente a monitorizar os nossos locais experimentais relativamente à caracterização da qualidade desses espaços e começamos aqui em Portugal essencialmente a fazer medições de qualidade do ar, radiação solar e de ruído nos 6 locais experimentais de portugueses, 4 em Sintra e 2 lá em cima em Esposende, e acabámos de produzir, está aqui o link, este link, eu depois vou facultar a apresentação, pode ser importante para partilharem, o portfólio de indicadores-chave e o respectivo impacto que eles vão ter na saúde e no bem-estar, na promoção da sustentabilidade ambiental e na definição do contexto que vai ser usado para a implementação das NBTs nos vários locais. Portanto, este deliverable público, que já está disponível no nosso site, tem essencialmente o enquadramento necessário e a explicação dos vários indicadores de qualidade dos espaços naturais e das variáveis, no fundo, do portfólio de indicadores que vai ser avaliado em cada espaço, em cada local experimentado. Também já estamos a trabalhar na definição da metodologia dos componentes que vão ser usados para o desenho dos programas terapêuticos baseados na natureza, e este deliverable vai sair agora no final do próximo mês, onde já temos, de facto, o esqueleto dos programas terapêuticos vão ser implementados. Começámos também a fazer, já fizemos, enfim, tem sido um documento que está a ser permanentemente alimentado, que é o mapeamento dos stakeholders nacionais e internacionais em vários setores, comunidade científica e estruturas de inovação, comunidade médica e de cuidados de saúde, organizações ambientais, estruturas de governança e de política, pequenas e médias empresas, sociedade civil e nos mídias também. Portanto, estamos a fazer, no fundo, uma grande base de dados de stakeholders que nos vão ajudar a perceber um bocadinho o que é que se passa do ponto de vista das ideias que as pessoas têm sobre este tipo de terapia, e ainda neste work package conduzimos, ou estamos ainda a conduzir entrevistas com stakeholders nos 5 países, centradas essencialmente para percebermos, por um lado, visões e perspectivas que estes stakeholders têm na implementação e na integração das terapias de base natural, quer nos setores da saúde, quer no setor educativo e também no setor social, perceber um bocadinho sobre quais são as perspectivas sobre
que estes stakeholders têm sobre os fatores que influenciam e podem também bloquear a aceitação das terapias baseadas na natureza e também estamos interessados em perceber quais são as estratégias de sensibilização e de envolvimento que deveríamos seguir para podermos contar com a adesão destes setores e dos intervenientes nestes setores. Do ponto de vista da disseminação e de resultados, já temos um website, temos contas em todas as redes sociais e produzimos uma série de materiais de disseminação e aqui embaixo tem um link para a nossa newsletter quadrimestral que podem ir seguindo para ir acompanhando as atividades do projeto. Estamos, como já referi, estamos a trabalhar, ou vamos trabalhar com cerca de 4.000 participantes e também com a comunidade científica, com as estruturas de inovação, municípios, setores médicos, ONGs, ONGs do setor ambiental, decisores políticos e vamos criar também no âmbito do WP4 aquilo que nós designamos de Social Innovation Hub, onde vão estar todas as pessoas que nos vão seguir e que vão, juntamente connosco, ajudar-nos a identificar uma série de decisores e de intervenientes chave para a implementação deste tipo de abordagens terapêuticas. Para fechar, peço desculpa, a nossa visão do projeto é essencialmente colaboração inter, trans, portanto, estamos essencialmente focados na colaboração com vários, não só com os nossos projetos irmãos, mas também com todas as instituições que nos possam ajudar a implementar, para integrar conhecimentos, difundi-los, inovar, no sentido de percebermos de que modo é que podemos inovar para ajudar à implementação destas terapias, numa lógica de cocriação de comunidades mais resilientes e mais sustentáveis e mais saudáveis. E é isto que eu tinha para vos apresentar. Muito obrigada, Margarida, pela sua excelente apresentação e por nos dar a conhecer este processo científico. E agora, sem mais demoras, vou dar a palavra aos nossos estudantes, que certamente terão perguntas para colocar às nossas oradoras. Quem quer começar? Luís? Pode ser, Luís. Boa tarde a todos, muito obrigado às duas pelas apresentações, foram muitíssimo interessantes. Eu fiquei aqui com uma série de ideias a borbulhar, mas também uma dúvida. Apesar de ter sido, enfim, apresentadas algumas hipóteses para justificarem o mecanismo que induz as melhorias de saúde pelo contacto com a natureza, digamos que causa-me alguma estranheza o facto de, enfim, não haver uma ingestão de uma planta, de um composto bioquímico, enfim, de uma exposição a uma radiação. Qual será este mecanismo? Enfim, eu percebo que há uma invasão, somos afastados de fontes de stress, mas haverá aqui um outro mecanismo, um outro fator que possa justificar estas melhorias que têm vindo a ser identificadas em diversos estudos? Obrigada, Luís. Ida, quer responder? Eu não sei se percebi bem a pergunta, Luís. Pode. Sim, claro. Eu procurava perceber mais em detalhe o que é que ocorre no corpo humano, enfim, enquanto corpo e mente, que justifique o mero contacto com a natureza, sem absorção de produtos bioquímicos, possa justificar estas melhorias, enfim, tão evidentes, conforme são demonstradas pelos estudos. Bom, vai um bocadinho aqui àquilo que eu tinha dito, não é? Ou seja, há de facto uma diminuição do sistema nervoso simpático, não é? Portanto, e há uma ativação do parasimpático, não é? Portanto, isso se traduz em quê? Numa menor produção, por exemplo, de cortisol e outras medidas associadas ao stress, não é?
que de facto, enfim, justifica aqui uma série de melhorias. É só uma hipótese, mas existem outras. Não sei, não sei Eu, se... Sim. eu pergunto-me se um mesmo grupo que apresentou esse tipo de resultados, se estivesse num espaço interior agradável, com outras pessoas que lhes proporcionam também um agradável contacto social, que se sentissem seguras, se não teriam resultados idênticos. Uhum. Será que é o fator natureza ou será que é o fator nos afastarmos de fontes de stress, e, enfim, e de na natureza termos essa calma e termos os contactos sociais prazerosos? Não poderia isto acontecer também num espaço interior? Pergunto isto para perceber se existe alguns estudos que já tenham feito este tipo de comparação. Isto que a professora Margarida Rebelo também referiu que existia alguma falta de consistência em alguns dados, não é? Sim. Enfim, dos estudos que eu analisei, de facto, não encontrei nenhum que comparasse. Enfim, há aqueles estudos que eu falei, não é? Comparava elementos, por exemplo, caminhadas na natureza e caminhadas em ambientes urbanos, não é? E que de facto demonstram que há ali uma série de indicadores de saúde e bem-estar mais positivos no contacto com a natureza. Agora, o que é que, em termos de corpo físico real, não é? O que é que explica? Não sei se a Margarida tem alguma coisa a acrescentar. Bom, não é uma questão, vamos lá ver. As terapias de base natural, pelo menos tal o entendimento que eu tenho delas, têm essencialmente o princípio ativo é de que modo é que o contacto com a natureza nos pode ajudar a restaurar o nosso organismo para níveis adequados, ou seja, estamos perante situações que nos geram ansiedade, stress, eventualmente estamos a passar por uma depressão, não estou a falar obviamente de depressões graves, não é? Estou a passar essencialmente por estados depressivos, por stress laboral, uma série de situações que nos provocam globalmente aquilo que nós chamamos stress, e o que a natureza tem demonstrado fazer é de facto uma possibilidade de restaurar o nosso funcionamento para níveis adequados. Nós não queremos com isto, pelo menos os terapeutas de base natural não defendem uma postura e uma perspectiva terapêutica alternativa. Estão essencialmente a defender uma postura de complementaridade e de canalizar alguns problemas de saúde que não precisam de terapia farmacológica para o caminho da exposição à natureza, ou seja, se eu estou chateada com o meu chefe, se eu tive um mau dia, se eu tenho algum problema que posso resolver, eu se calhar através deste contacto com a natureza, consigo resolver o problema e não preciso chegar a casa e tomar um Xanax, por exemplo. A questão no fundo é canalizar alguns problemas de saúde, não são todos, como é evidente. Nós não vamos deixar de ter psicólogos clínicos a trabalhar, nem médicos a funcionar. Temos aqui, no fundo, uma oferta terapêutica que não tem sido, pelo menos vamos dizer, no nosso país, muito ativadas, como uma forma como alternativa, como uma complementaridade à nossa vida, uma forma de chegarmos e termos, só para lhe dar um exemplo, quando nós começámos a fazer o mapeamento dos stakeholders, um dos nossos alvos mais importantes era a saúde privada, não é? E quisemos perceber se os principais hospitais privados no nosso país tinham alguma referência nos seus sites à oferta da natureza com efeitos terapêuticos. E quando não é o nosso espanto, quando, por exemplo, no site da CUF, percebemos que a CUF tem um separador dentro do seu website dedicado precisamente à exposição da natureza. Ou seja, a CUF não deixou de vender os seus serviços médicos, como é evidente. Tem lá, no fundo, informação que cria este grau de sensibilização, esta sensibilização das pessoas, que há aqui uma alternativa terapêutica interessante que não passa, por exemplo, por farmacologia ou por ingerir medicamentos, não é? Para resolver problemas de saúde que sejam compatíveis com este tipo de abordagens, como é evidente, não é? Por exemplo, no caso da Alemanha, nós vamos trabalhar
num dos locais experimentais da Alemanha, vamos trabalhar com doentes obesos. E pelas dificuldades que eles têm para se deslocarem, não vamos trabalhar, por exemplo, nem em parques urbanos, nem em florestas que eles têm duas muito perto do hospital. Vamos aproveitar o espaço exterior do hospital para criar espaços de horticultura terapêutica para os ajudar, não na questão da obesidade, mas na questão da melhoria da sua saúde mental, associado ao facto de eles terem um problema de obesidade e, obviamente, haver também consequências para a saúde mental dessas pessoas. Portanto, é uma lógica de coadjuvância, é um coadjuvante, não é uma alternativa, por assim dizer. Não sei se me expliquei bem. Sim, muito obrigado. Já agora aproveito para dizer que, não sendo nada entendida nesta temática, mas o Luís, na sua pergunta, colocou a questão absorção química e bioquímica. O facto, não é? Quando vamos para a natureza, a qualidade do ar atmosférico é muito superior à qualidade de um bom ar em ambiente fechado. Portanto, não sei qualquer relação causa e efeito, mas é um facto, não é? Portanto, que a vida referiu na sua apresentação, que a poluição ambiental, entre outros, também não levavam ao bem-estar. Portanto, quando estamos na natureza, esse facto é garantido. Ora bem, relativamente aos estudantes, Ana também quer colocar uma questão, não é? Ana, então, força. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Ok, obrigada. Tenho duas questões. Vou colocar de seguida, portanto, para as duas oradoras. Portanto, a primeira é, havendo atualmente um conhecimento consolidado dessa importância do contacto com a natureza e dos efeitos nefastos da urbanização excessiva, nomeadamente na saúde, porquê? Isto é uma questão de opinião e com base nos estudos que têm feito, porque é que se verifica uma tendência de criação de espaços de recreio artificiais e muito impermeáveis, nomeadamente nas escolas públicas, as mais recentes que eu vejo têm imenso betão e cada vez menos espaços verdes, pelo menos aqui na zona onde eu vivo. Ainda por cima, projetados por uma geração que eu acho que brincou muito mais na rua e teve muito mais contacto com o espaço exterior, quando nós verificamos que é cada vez mais difícil tirar as crianças de casa, ou seja, preferem realmente ficar no espaço interior, e é tão importante incentivar esse contacto com o espaço mais natural. Portanto, o que eu queria aqui era perceber se tem uma opinião no sentido de porque esta tendência, havendo consciência dessa importância, se deveriam ser criadas, se calhar, normas ou incorporadas ao nível dos espaços de ensino, etc., no sentido de alterar essa abordagem, de criar espaços que eu julgo que é porque são mais práticos, mais fáceis de limpar, mais higienizados, mas cada vez com menos espaços verdes a nível de projeto. A minha segunda questão é se tem alguns exemplos, se conhecem espaços, principalmente aqui na área de Lisboa, que é onde eu vivo, permitam a conexão com o espaço natural ou florestal acessíveis, ou seja, para pessoas com mobilidade condicionada, que para uma abordagem terapêutica se conseguem realmente percorrer esses espaços, se têm acessibilidade a espaços mais naturais. E, nomeadamente, na intervenção da Quinta da Riva Preferia, se será acessível, se será possível ter aí algum percurso que pessoas com mobilidade condicionada possam percorrer. Obrigada. Margarida, quer responder? Quer começar por responder? Eu, a primeira pergunta, não sei muito bem o que é que lhe diga, mas a segunda já lhe sei dizer alguma coisa. Bom, aquilo que, vamos lá ver, nós vamos ter nos nossos participantes pessoas, idosos com dificuldades de mobilidade, né? E um deles está precisamente em Sintra. E a Quinta da Riba Preferia foi escolhida por ser um espaço plano, ou seja, quem quiser ir por percursos mais complicados, mais difíceis, pode ir, e certamente haverá intervenções terapêuticas que são particularmente dedicadas para pessoas que não têm dificuldades de mobilidade, mas a Quinta da Riba Fria, por ser essencialmente plana, vai ser um dos locais experimentais onde nós vamos trabalhar com idosos. Por outro lado, há um outro parque, que é o Parque da Rinchoa, o Ecoparque da Rinchoa, que tem zonas absolutamente planas,
o parque é grande, é relativamente grande, e nós vamos utilizar as partes mais fáceis do percurso do ecoparque para precisamente para idosos com dificuldades de mobilidade. Portanto, para já temos essencialmente estes 2 espaços em Portugal. Os outros, bom, os outros não estão cá, portanto o Parque Florestal o Parque Natural de Sintra-Cascais, nós vamos essencialmente trabalhar na zona perto de Monserrate, mas tem subidas e descidas, tem muito declive e não vai ser, não é essa população que vai integrar o programa terapêutico lá, precisamente por essas dificuldades, não só por essas, mas também pelo terreno não é adequado para pessoas. E depois há outras coisas que nós precisamos sempre de considerar nestas abordagens, que são a infraestrutura, não é? No fundo, as facilidades, se temos sítios para sentar, se temos sítios para reunir, por exemplo, um grupo em volta de uma mesa e discutir uma ideia. Portanto, há uma série de requisitos que estes espaços vão ter que ter para poderem prestar os melhores cuidados de saúde, no sentido em que o programa pode ser implementado na íntegra, com toda a segurança e com o seu potencial benefício para as pessoas. Portanto, vamos ter esses 2 essencialmente. Muito bem. Bem, penso que ainda temos tempo para mais uma pergunta, também para não nos alongarmos muito. Ela posso fazer a pergunta Desculpa, Guida, desculpa. Sim. De facto, houve aqui um movimento, começou talvez há 20 anos atrás, e foi por todo o mundo, não foi só em Portugal, foi em todo o mundo, de tal forma que isto até se chama, são os recreios, ou os espaços de recreio, QFCs, não é? Aludindo à cadeia de fast food, QFC, não é? E o K é de kit, ou seja, temos espaços que são completamente standardizados e que se põe exatamente, é o mesmo kit em todos os espaços de recreio, não é? E nós vemos, são imensos, são todos iguais. Depois, o F é de fence, há uma cerca, ou seja, dá ao adulto uma sensação de segurança, não é? O chão de borracha também. O C é de carpet. Portanto, kit, fence, carpet. Não é? É um kit, é tudo igual, tudo standardizado, tem uma cerca e tem um chão de borracha. E isto tem muito a ver com esta perspectiva protecionista, não é? De hoje em dia, de que as crianças têm que não podem correr riscos, é tudo muito arriscado, não é? Há toda uma perspectiva, enfim. Temos agora os filhos únicos, pais com pouca disponibilidade, comunidades com laços muito fracos, não é? Portanto, não há este sentido de que a comunidade protege o meu filho se eu não estiver a ver ou se eu tiver que ir mais além. Portanto, tem que ser tudo muito seguro, não é? E o que é que houve? Houve ficou tudo borracha, não é? E a verdade é que nós hoje em dia já há estudos sobre estes parques e, por exemplo, nós hoje sabemos que o chão de borracha é muito menos seguro do que um chão de casquilho, por exemplo. Há muito mais acidentes, nomeadamente no verão, não é? Aquilo atinge temperaturas que provoca muitas vezes queimaduras aos miúdos. Mas o que é que acontece? Quando os pais olham para estes parques, eles acham-nos espetaculares, não é? Estamos a falar de uma geração que também não teve grande acesso a parques interessantes enfim, bonitos, não é? E quando as escolas fazem, por exemplo, questionam os pais, temos este orçamento para a escola, o que é que vocês querem? Que parque querem? E eu conheço escolas que fizeram isto e apresentam 2 propostas, uma naturalizada, portanto, com elementos naturais, e outra QFC. E o que os pais querem, e o que as crianças querem, é o QFC. Porquê? Porque é bonito, não é? E porque é seguro, aparentemente seguro. E foi isso que aconteceu. Mas há boas notícias. Isto está a mudar. A Câmara Municipal de Cascais tem investido imenso na reformulação dos espaços. Se pesquisarem na internet, facilmente encontram imagens
dos espaços escolares de Cascais estão todos a ser reformulados e naturalizados. Acabaram-se as borrachas. Na Câmara de Évora, com um orçamento muito, muito, muito inferior à Câmara de Cascais, a Câmara de Cascais conseguiu um financiamento muito bom europeu, também está a ser feito esse processo de naturalização. Mas claro que isto vai com o tempo, não é? Porque depois, há umas semanas, nós demos uma formação aos professores das escolas, dos agrupamentos de escolas de Évora. E eles diziam, sim, mas a nossa escola é uma escola completamente cimentada, não tem elementos naturais, nós queremos pôr elementos naturais. E a direção não deixa. Porquê? Porque a escola fica suja, porque os meninos vão sujos para casa, porque os pais reclamam, não é? E, portanto, de facto, nós estamos a perder este contacto. Nós temos miúdos que, para quem tocar na terra, é uma coisa muito estranha e muito difícil de suportar, é mesmo, em termos sensoriais é difícil, não é? Isto é preocupante, mas há um movimento contra-corrente e as coisas estão a pouco e pouco a mudar. Boa. Eu passo todos os dias por uma escola em Évora, que é a escola da Horta das Figueiras, que está a ter uma transformação notória. Só por quem passa de carro todos os dias ao longo daquela escola, penso que será um excelente exemplo, sem o conhecerem por menor, não é verdade? Sim, sim. Uhum. Muito bem. Mais uma pergunta antes de terminarmos. A Obrigada. Maria tinha a mão levantada. Sim, mas Maria? posso dar a palavra a outro que queira intervir sem nenhum problema. Pronto, eu tinha aqui mais do que uma, mas vou ser mais sintética. Vou terminar só com uma. Primeiro queria, obviamente, dar os parabéns às duas oradoras que tiveram que nos deram apresentações extraordinárias, muito estimulantes, aqui com muita informação e muito material para podermos refletir muita coisa, e agradeço muito por isso. Também agradeço as questões que foram colocadas, acho que a questão do Luís também é muito pertinente e tem muito que ver com a identificação dos mediadores, no fundo, que trazem estes benefícios que decorrem do contacto com o mundo natural, não é? Esses mediadores, de facto, ainda há muito para fazer na pesquisa desses mediadores, não é? Que não são monoespecíficos, não são monofuncionais, eles são com certeza muito diversos, não é? Incluem, obviamente, aspectos tão simples quanto a cor, não é? A cromoterapia, as questões da diversidade, as questões, de facto, da biofilia também, não é? Essa relação que nós temos com o que é vivo, não é? Esse amor, que são dimensões também muito importantes e ao mesmo tempo, eu que não sou especialista nesta área, também consigo perceber que isto ainda é um campo de conhecimento recente, não é? Portanto, ainda há muito para travar, muito para desbravar, muito para avançar. A minha pergunta é uma pergunta que, de alguma forma, num contacto anterior já foi apresentada, nomeadamente à Margarida Rebelo, e que tem a ver com uma provocação, que é a seguinte: nós estamos neste momento com esta descoberta, não é? Quase como uma descoberta, de facto, das grandes vantagens de termos uma conexão e uma exposição, um contacto com o mundo natural. E ela enquadra-se muito naquilo que também é corrente dos serviços dos ecossistemas, e eu tenho aqui uma crítica para fazer, e é uma provocação, como já disse, que é, no fundo, continuamos numa perspectiva muito antropocêntrica, não é? São os benefícios que o mundo natural nos dá. E a minha pergunta é: e que damos nós em troca ao mundo natural, não é? E, portanto, esta ideia de ser absolutamente central, construirmos relações de reciprocidade em benefícios mútuos. Eu sei que o projeto Nature Lab tem, de alguma forma, também subjacente aí um bocadinho essa mira, mas na verdade isso não entra como um produto, não é? Ele entra como qualquer coisa que, pronto, também está em atenção, mas é preciso evidenciar mais este aspecto, é preciso pô-lo mais na mesa e pô-lo com a importância de vida, e eu acho que isto é fundamental para não ficarmos sempre na exceção e na visão antropocêntrica, não é? De que nós estamos a beneficiar e temos que continuar a beneficiar. Ou seja, nós que temos uma atitude extrativista em relação ao mundo natural, esta oportunidade de reconhecermos este serviço que o mundo natural nos presta, a partir dos ecossistemas, também deve nos catapultar para esta ideia de reciprocidade.
e muito obrigada. Não sei se alguém quer responder ou se ficamos só a pensar no assunto. O Luís levantou a mão, não é, Luís? Eu gostaria só de acrescentar uma outra questão, em particular à professora Margarida, para saber se já tem algum parceiro, na Península de Setúbal. Não, não temos nenhum parceiro na Península de Setúbal. Digamos que o nosso parceiro, nós temos dois grandes parceiros portugueses. Um é a Associação Ambientalista Rio Neiva, lá em cima em Esposende, que tem um trabalho comunitário notável com a população, não só idosos, mas crianças, têm já programas implementados já há algum tempo, sem esta componente terapêutica, mas nós vamos tentar conciliar as duas intervenções. E temos o município de Sintra, porque temos um decisor político muito consciente destas questões, muito proativo e que quer mudar Sintra. Bem, Sintra já tem aquelas características que todos nós conhecemos, não é? Digamos que o verde em Sintra é a imagem de marca, portanto estamos já a lidar com um contexto de verde e de natural muito específico. E depois temos uma pessoa muito interessada e é um decisor, é uma pessoa no sítio certo. Portanto, com esta conjugação, temos estas duas parcerias, mas gostávamos muito de estender, no fundo, os avanços e os resultados que vamos tendo neste projeto para outros municípios e outras zonas do nosso país. A Península de Setúbal é muito bem-vinda para beneficiar dos resultados do nosso trabalho. Eu gostava de dizer só mais uma coisa, também relativa àquilo que a Maria Ilhéu falou, esta noção de reciprocidade, que para mim foi uma questão muito nova, quando falámos pela primeira A querida, perdemos-la. Penso que desligou o microfone. Pois, é o que eu lhe digo, o meu rato tem vontade própria e faz coisas que eu não peço, mas pronto, peço desculpa. Portanto, um bocadinho desta noção, voltando a esta ideia da reciprocidade, não é? De nos afastarmos progressivamente desta ideia antropocêntrica de nós beneficiamos da natureza e está ótimo e não precisamos nos preocupar com mais nada. Uma das questões que nós vamos ter agora uma sessão de análise das entrevistas que foram feitas, e essa noção de reciprocidade, digamos que tem feito furor entre as pessoas que estão a analisar os dados, porque de facto, enfim, às vezes, a partir de um certo número de entrevistas, começamos a chegar sempre aos mesmos conteúdos. E esta noção de reciprocidade tem sido um bocado peça única e tem-nos obrigado a todos no consórcio a pensar as coisas de uma forma diferente. Ao ponto de, quando estamos a pensar, e vamos ter produtos que têm muito a ver com guias e com orientações, e uma das coisas que nós vamos ter lá é precisamente as questões ligadas à reciprocidade, que não estavam na nossa cabeça, não estavam na nossa mente, até porque isto falando também um bocadinho relativamente àquilo que a Ana nos colocou. Isto não é só demonstrar a eficácia de uma abordagem terapêutica, é também mudar mentalidades. E isso sim é verdadeiramente difícil, não é? Quando nós temos, por exemplo, um médico de clínica geral no centro de saúde a prescrever natureza, é aí que nós queremos chegar. E que dá à Dona Maria uma sugestão de integrar, por exemplo, um grupo terapêutico com características adequadas às suas condições de saúde, à sua idade, etc. E em vez da Dona Maria tomar o comprimido para dormir ou um antidepressivo ou uma coisa que nós estamos a ganhar todos, não é? Também respondendo um bocadinho ao Luís, portanto, a ideia é que nós tínhamos a consciência, somos parte disto, afastámos-nos disto, mas agora é inevitável olhar para isto, sendo que o isto é a natureza e o mundo natural, não é? Humanos e mais que humanos. Muito bem. Ora, passa um bocadinho das 7 horas. Estamos na hora de encerrar. Um agradecimento muito especial à Guida Veiga e à Margarida Rebelo por estas excelentes apresentações, muito interessantes, e a todos os participantes, e estão desde já convidados para a próxima conversa.